Olá, galerinha, tudo bem? Então vamos para a nossa videoaula dessa semana, tá bom? Em que o assunto é triângulo, retângulo e teorema de Pitágoras, beleza? Seguindo o assunto que vocês estão estudando no centro de mídias, que é o assunto também do caderno do aluno, faz parte do currículo de vocês. Então vamos lá. Triângulo, retângulo, o triângulo famoso. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é sempre aquele em que tem um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo que forma 90 graus. Quando vocês aprendem lá no sexto ano, é o ângulo que forma a quina perfeita, ok? Ok. Os lados que formam esse ângulo reto, eles recebem o nome de cateto. Então, nós temos dois catetos no triângulo retângulo. Quais são eles? Os que formam o ângulo reto, ok? Que a setinha azul está indicando. E aí, o lado maior, aquela diagonal comprida, que sempre está oposta ao ângulo reto, está de frente para o ângulo reto, esse lado é chamado de hipotenusa. Tudo bem? Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Se ele não tiver ângulo reto, ele não é chamado de triângulo retângulo. Os lados que formam esse ângulo reto são os catetos. E aí, nós temos a diagonal, que é o lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Uma observação importante é que a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Guarde essa dica, hipotenusa ao lado maior do triângulo retângulo, que vocês vão utilizar isso na atividade dessa semana no Classroom. Seguindo, quem estudou o triângulo retângulo foi o Pitágoras, tá? Pitágoras, um filósofo matemático muito importante aí na história da matemática. Quando ele estudou o triângulo retângulo, ele fez uma relação entre esses lados do triângulo retângulo, que é o famoso teorema. O que o teorema de Pitágoras diz? O teorema de Pitágoras diz que se nós elevarmos a hipotenusa ao quadrado, o resultado, o valor da hipotenusa ao quadrado, é igualzinho à soma dos catetos elevados ao quadrado, tá? Então, o teorema dele é o seguinte: a ao quadrado é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Ele vai aparecer dessa forma, como ABC, onde A é a hipotenusa, B é um cateto e C é outro cateto. Ou ele vai aparecer assim, ó, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza. Continuando. Quando ele estudou, que ele fez essas relações, ele descobriu, então, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, aqui está representado, a hipotenusa formou essa área vermelha. Essa hipotenusa 5, 5 vezes 5, 25. O cateto verde, que mede 3, 3 vezes 3, 9. O cateto amarelo, que mede 4, 4 vezes 4, 16. Então, substituindo isso no teorema, ficou dessa forma. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, ele descobriu essa relação. É lógico que não foi fácil assim, né? Para ele descobrir, levou anos de estudo. Graças a Deus ele estudou, pois isso permite com que nós possamos resolver vários problemas da matemática usando esse teorema, esse simples teorema. Então, agora nós vamos ver exemplos, tá? Utilizando o teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras, ele só é utilizado no triângulo retângulo. Se for outro triângulo que não seja o retângulo, esquece o teorema de Pitágoras, ok? Então, estamos falando de triângulo retângulo, onde nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras.
Continuando aí, nossos exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte: determine o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Então, nós temos um triângulo retângulo em que o ângulo reto aí é o B. Quem está oposto ao ângulo reto é o 13. Então, o 13 nós sabemos que é a nossa hipotenusa. Os lados que formam esse ângulo reto, que no caso aqui é o lado x e o lado 12, são os nossos catetos. Então, tá ali representado do ladinho. A nossa hipotenusa aqui vale 13, o nosso cateto x e o outro cateto 12. Para descobrir esse cateto, o que nós vamos fazer? Substituir no teorema de Pitágoras. Então, no lugar da hipotenusa, nós vamos colocar 13. No lugar do cateto, x e do outro cateto, 12. É isso que nós fizemos aqui, ó. Hipotenusa 13, cateto x, cateto 12. Agora, nós vamos resolver essas potências. Resolvendo as potências, quanto dá 13 vezes 13? Dá 169. X ao quadrado se mantém x ao quadrado. E quanto dá 12 vezes 12? 144. Resolvemos a potência, vamos para o próximo passo, que é organizar essa equação. Lembrando que, quando nós organizamos uma equação, nós deixamos letra de um lado, números de outro, nós utilizamos a operação inversa. Vocês viram isso nas aulas de equações. Operação inversa, então, não esqueçam, não é que a gente troca sinal. Eu não troco o mais pelo menos. Eu não troco o vezes pela divisão. Eu troco a operação. Então, a operação de adição eu vou trocar pela subtração. A subtração eu vou trocar pela adição. A multiplicação pela divisão. A divisão pela multiplicação. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Organizando, eu vou tirar o 144 daqui e vou passar ele para o lado de lá. Como ele era uma adição, trocou de lado, inverte a operação. Passou a ser uma subtração. Resolvendo, então vamos calcular aí, 169 tira 144, a gente vai ter 25. Então, ficou 25 igual a x ao quadrado. Eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Lembrando, então, trocando operações, invertendo operações, quem é o inverso da potenciação? É a radiciação. Então, se de um lado eu tenho x ao quadrado, do outro eu vou fazer raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada do 25? Ela é 5 positivo e 5 negativo. Então, a raiz quadrada tem dois valores, um positivo e um negativo. Como nesse caso estamos usando figuras, nenhuma figura tem medida negativa. Não existe um lado que meça menos 5, tá? Então, por isso que eu só coloquei 5 positivo aí. Descobrimos o valor do x. Então, quanto vale esse meu cateto aqui? Esse meu cateto vale 5. Vocês viram que fácil aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo? Vamos ver mais um exemplo. Uma questão agora que caiu no Enem. Vocês sabem que Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vocês não estão no ensino médio, mas é possível que vocês resolvam, sim, algumas questões que caem no Enem. Nessa questão, nós vamos utilizar aí o teorema de Pitágoras. Então, vamos ler esse problema. Na figura abaixo, vamos figura. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a 1,8 metros, 1,9 metros, 2 metros, 2,1 metros ou 2,2 metros. Não adianta eu chutar. Nós vamos calcular. É possível. Primeira coisinha. Observe que a altura entre o primeiro degrau e o corrimão é de 90 centímetros. Então, aqui nós temos 90 centímetros. Essa distância. Do primeiro degrau até o corrimão.
Nós temos aqui 5 degraus. 1, 2, 3, 4, 5 degraus. Esses 5 degraus correspondem a esse pedaço aqui, ó, se eu somá-los. Então, eu vou somar 24, mais 24, mais 24, mais 24, mais 24, que é a mesma coisa aqui. 5 vezes 24, que dá 120, tá? Então, eu tenho aqui medindo 90 e aqui medindo 120. O meu corrimão é essa parte aqui, ó, de cima. Esse 30, esse pedaço que eu não tenho medida e esse 30. Então, eu já sei que eu tenho um pedaço 30, outro pedaço 30. Mas eu preciso descobrir esse. Esse eu vou chamar de x, porque eu não sei o valor. Então, se eu não sei o valor, eu vou chamar de x. É uma parte do corrimão. Se vocês observarem aqui, ó, formou-se um triângulo retângulo. Olha o ângulo reto aqui. Se formou um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e tenho catetos. Nesse caso, o meu x é a hipotenusa. Ela está oposta ao ângulo reto. Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir esse pedaço do corrimão. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos substituir. Então, minha hipotenusa é x, meu cateto é 90, meu outro cateto é 120. Calculando as potências. 90 ao quadrado é 90 vezes 90, que dá 8.100. 120 ao quadrado é 120 vezes 120, que dá 14.400. Eu vou juntar aqui 8.100 mais 14.400, que eu vou ter 22.500. Lembram que eu tenho potência de um lado, o que eu tenho que fazer do outro? A raiz. Fazendo a raiz quadrada do 22.500, eu posso pensar na raiz quadrada do 225, que é 15. Então, do 22.500 só pode ser 150. Não, o meu corrimão não mede 150. 150 é esse pedaço do corrimão. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que somar. Somar quem? O 30, o 150, mais o 30. Fazendo isso, eu vou ter 210 centímetros. Percebam que a nossa resposta aqui não está em centímetros, está em metros. Então, transformando 210 centímetros para metros, nós vamos ter 2,1 metros. Alternativa D. Beleza? Um problema do Enem que foi resolvido com o assunto do 9º ano. Olha que legal. Foi só aplicar o teorema de Pitágoras, na verdade, interpretar o problema, aplicar o teorema de Pitágoras e juntar os dados. Vamos para mais um exemplo. Então, nós temos aqui, aliás, mais 2 exemplos. Calcule o valor de y no triângulo retângulo abaixo. Primeira coisa, eu vou identificar o ângulo reto. Está aqui meu ângulo reto. Quem é oposto a ele? É a hipotenusa. Então, minha hipotenusa aqui mede 5. Quem são os outros lados? Cateto que mede 3, cateto que mede y. Ok. Substituindo aqui no teorema de Pitágoras, minha hipotenusa é 5, meu cateto é 3, meu outro cateto é y. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado mantém. Olha só, o 9 saiu de perto do y e foi para o outro lado junto com o 25. Como ele era uma adição, trocou a operação, ele passou a ser subtração. 25 tira 9 dá 16. Potência de um lado, o que eu faço do outro? Raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Então, quer dizer que o meu y aqui, que é o meu cateto, mede 4. Fácil, galerinha. Fácil. Vocês não precisam chutar, vocês não precisam escrever qualquer coisa. Vocês precisam entender o que está sendo pedido e aplicar o teorema. Fácil, tá? Mais um exemplo aqui, para finalizarmos. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Ele saiu aqui do ponto A e foi voando inclinado. Ele voou 5.000 metros. Em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Então, aqui ele tem 3.000 metros. Determine a altura do
Então, esse H aqui, galera, não é hipotenusa. Opa! Esse H aqui... Desculpa, sempre tem uma falha, né? Esse H, ele não é hipotenusa, ele é a altura. Em matemática, a gente costuma usar H para altura. Vamos identificar aqui onde está o ângulo reto? Aqui. O ângulo reto está aqui no ponto C. Então, oposto ao ângulo reto, nós temos os 5.000, que é a nossa hipotenusa. O que nós temos? Cateto H, cateto 3.000. Substituindo na fórmula, aqui ó, já foi mais adiante, mas substituindo na fórmula, nós teríamos 5.000. Ah, tá certo, desculpa. Tá certo. 5.000 ao quadrado, que é a hipotenusa. 3.000 ao quadrado, que é o outro cateto. H ao quadrado, que é outro cateto. 5.000 ao quadrado dá 25 milhões. 3.000 ao quadrado dá 9 milhões. Mais H ao quadrado. Troquei o 9 milhões de lado. Ele foi lá para o lado do 25 milhões. Como ele estava adicionando, ele passou subtraindo. 25 milhões. Eu tiro 9 milhões, eu vou ter 16.000. Aqui já foi direto. Tira esse ao quadrado daqui, porque já foi realizado a raiz quadrada de 16 milhões. Vocês sabem a raiz quadrada do 16, que é 4. Então, a raiz quadrada de 16 milhões só pode ser 4.000. Qual a altura que o avião se encontra? 4.000 metros. Galerinha, fácil aplicação do Teorema de Pitágoras. Qualquer dúvida, não esqueçam, agora nós temos um grupo de WhatsApp. Pode me mandar a dúvida lá, eu vou ajudá-los. E pode deixar também a dúvida lá no Classroom, na própria atividade, no comentário. Pode deixar no YouTube, aí é com vocês. Não deixem de tirar as dúvidas. Se ainda tem dúvida, procure a professora. Tô aqui para isso, tá bom? Para ajudar vocês. Então não se esqueçam, essa semana nossa atividade relacionada a triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras, tá bom? Continuem os estudos de vocês, isso é muito importante. Continuem se cuidando. Em breve nós estaremos juntos, tudo isso vai passar. Vamos acreditar que vai passar. Então, bons estudos e fiquem bem, galerinha. Até a semana que vem.